dia a todos no Sistema EducaSUS. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson Ferreira da Silva, ele é advogado, chefe do gabinete da Superintendência da Santa Casa de São Paulo e representante da Comissão de Negociação. E ele vai estar conversando conosco hoje sobre a primeira reunião da Comissão de Saúde e Segurança do Trabalhador ligada à Sindiosfil, que é o Sindicato dos Hospitais Filantrópicos. Eu gostaria de agradecer à Secretaria da Saúde por estar patrocinando o projeto EducaSUS em todo o estado de São Paulo. Hoje nós temos quase 40 hospitais interligados pelo sistema de EducaSUS. A Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEOSP, que coordena todo esse projeto do EducaSUS, junto com a Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. E agradecer a todas as entidades que por videoconferência estão interligadas hoje conosco para a troca de experiência entre nossas instituições. Obrigado a todos. Por favor, Dr. Edson. Bom dia a todos. Inicia-se nesta data a primeira reunião da Comissão de Segurança e de Saúde do Trabalhador. O Dr. Tiago, em outra apresentação que fez recentemente, ele demonstrou quais são os objetivos do Sindiosfil em criar essas comissões, no sentido de que haja uma interligação entre todas as entidades com assuntos ligados intimamente à administração das entidades. Qual seja, não só aspectos jurídicos, mas também aspectos ligados à parte de recursos humanos, à parte de segurança e medicina do trabalho e à parte de recursos humanos. Eu queria deixar bem claro para os senhores de que é fundamental, estava conversando agora há pouco com o Sadal a respeito dessa interligação entre todas as entidades para dar apoio a essas comissões montadas pelo Sindiosfil. Caso contrário, não haverá como a essas comissões obter os seus respectivos objetivos para que a gente possa manter experiências com todas as entidades, com todos os profissionais ligados a cada área. Nesse aspecto, eu vou passar aqui para vocês apenas a questão ligada intimamente à área de segurança do trabalho. Dentro do próprio sindicato das filantrópicas, nós temos lá já há algum tempo, há mais de 20 anos, uma comissão de negociação. Essa comissão de negociação, ela faz o processo de interligação entre as entidades profissionais e as entidades patronais com o objetivo de estabelecer regras das cláusulas para a formalização de um acordo coletivo ou de um dissídio coletivo. Não obstante a isso, o que é também fundamental é que haja uma interligação entre estas comissões. Deixa eu só voltar aqui Estas comissões fazem parte de um suporte também para a própria entidade no que se refere aos assuntos jurídicos, de recursos humanos, de segurança do trabalho. Então, se porventura houver a necessidade de nós estabelecermos alguma reivindicação para o governo, seja ele municipal ou estadual, ou que nós possamos estabelecer regras que possam fortalecer as entidades, serão discutidos nessas comissões. E é fundamental, no caso específico dessa área de segurança do trabalho, que os senhores designem pessoas que façam parte dessa comissão, que venham fazer sugestões para essa comissão, para que haja um debate de assuntos ligados à área de segurança do trabalho. Aqui na área de segurança e medicina do trabalho, hoje há uma avaliação um pouco mais consistente do que se referia às questões de segurança do trabalho nas entidades. Os hospitais em si, eles não estão tão afinados como a indústria no que se refere à questão de preservação e até capacitação na área de saúde ocupacional. Hoje nós sabemos de que ela não serve apenas a área de segurança e medicina do trabalho como um processo de gestão de recursos humanos, ou seja, para avaliar as questões de turnover, absenteísmo, mas existe também a necessidade de se fazer orientações específicas para que você possa identificar eventuais processos trabalhistas, eventuais questionamentos do próprio Ministério Público do Trabalho, que hoje há uma inserção muito grande dentro das entidades filantrópicas. Há a necessidade de você identificar o custo desses afastamentos com atos inseguros, situações que possam ter o seu colaborador afastado de suas atividades e que este afastamento obrigatoriamente vai inserir dentro do contexto da gestão de recursos humanos a obrigatoriedade de você o substituí-lo, de treiná-lo, dar a oportunidade, havendo essa ausência de capacitação, a possibilidade de ocorrer outros acidentes de trabalho e fundamentalmente dentro das entidades filantrópicas hoje, no que se refere à sua profissionalização de gestão, há processos
e o processo de acreditação hospitalar inicia-se com a área de segurança do trabalho, onde se exige hoje a participação da entidade em todos os aspectos ligados à saúde ocupacional e à segurança do trabalhador. Nós entendemos, e esta é uma vertente, né, que boa parte das entidades filantrópicas ainda não enxerga, vamos dizer assim, que haja a necessidade de se ter um técnico de segurança do trabalho dentro das entidades. Em algumas concepções, esse técnico de segurança do trabalho, muitas vezes, ao invés de ele assumir as suas respectivas atribuições referentes a questões ligadas à segurança ocupacional, ele passa a ser eminentemente um funcionário administrativo, sem assumir responsabilidades ligadas à área de segurança e medicina do trabalho. Porque para o administrador, muitas vezes o fato de se ter um técnico de segurança dentro da entidade é aquele cidadão que anda dentro do hospital e todos perguntam o que ele faz, porque ele só anda de um lado para o outro e não apresenta-se resultados. Esses resultados, eles estão atrelados a esse processo de gestão, porque boa parte dos nossos funcionários, se nós não tivermos uma estrutura de segurança e medicina do trabalho muito bem efetivada, nós vamos ter afastamentos desnecessários, nós vamos ter avaliações de situações ligadas à legislação trabalhista que implicam hoje em 174 UFIR por infração. Então vamos imaginar que você aí na sua entidade tem uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho e esta reunião destas comissões não são feitas regularmente. Os senhores sabem que todas as vezes que nós formamos essas comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho, obrigatoriamente os senhores têm que noticiar isso ao próprio sindicato de classe e ao próprio Ministério do Trabalho, sujeitos aí a auditorias por parte do Ministério do Trabalho. Quando há essas intervenções por parte do Ministério do Trabalho, os senhores estão sujeitos à intervenção do Ministério Público do Trabalho e à auditoria do Ministério do Trabalho, que, na inconsistência da observação destas regras, ensejam em 174 UFIR por empregado. Então, determinadas situações que vamos dizer assim, ao gestor da unidade parece ser simples, ele pode ter aí de tal sorte uma multa até expressiva. Outra coisa que é fundamental é que em todas essas notificações feitas pelo Ministério do Trabalho se dá um prazo para a regularização dessas irregularidades, diante de uma série de riscos que ocorrem dentro da área hospitalar, sejam elas riscos físicos, ergonômicos, químicos, biológicos e assim sucessivamente. Todos esses processos, após essa notificação, não regularizados, a entidade é autuada. E essas autuações vão depender desta infração, regulamentadas lá na própria NR 28, estabelecidas pela portaria 3.214 de 78, onde enseja todas as multas ligadas à área de segurança do trabalho. Então, se porventura há essa autuação, para que os senhores possam recorrer desta obrigação, os senhores obrigatoriamente vão ter que depositar o valor da autuação para discutir o mérito da questão. Então isso, se nós tivermos cuidados, necessariamente, observadas essas questões mínimas de segurança e medicina do trabalho, pode nos garantir esta oportunidade de a gente não ter questões ligadas à parte de prevenção. Hoje, já disse isso em outras palestras que aqui estive, que a área hospitalar hoje ela já ultrapassou a área da construção civil no que se refere à quantidade de acidentes de trabalho. Nesse gráfico no qual eu apresento, dá para se observar que diante do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social, estatísticas datadas de 2006, pode ser até que esses números estejam até mais atualizados, mas nós já representamos 5% do número de acidentes de trabalho no país. Esses 5% ainda são números não consistentes, até porque a gente sabe que dentro da área hospitalar existe uma série de subnotificações, há acidentes com pérfuro cortantes que os profissionais sequer comunicam que houve esse acidente de trabalho. Baseado nisso, as exigências hoje ligadas ao Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, elas não estão inseridas apenas no fato de que há necessidade de se montar um programa de controle médico de saúde ocupacional, previsto na NR7, onde este programa ele enseja o controle das vacinações dos seus respectivos profissionais,
a identificação dos controles médicos periódicos desses funcionários, nos quais os senhores deverão apresentar isso periodicamente, não só atualmente para a fiscalização do trabalho, mas também para aspectos de alvará de funcionamento das entidades. O próprio PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde está ligado intimamente hoje a não só as questões voltadas dentro do ambiente de trabalho, mas também insere uma quantidade de itens ligados à questão ambiental, à questão ergonômica, de onde está instalada a entidade. Existem as comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho, que muitas vezes os profissionais entendem que esse grupo é formado apenas para discutir a novela das 8, se o Brasil ganhou, se perdeu, ao invés de se efetivamente discutir a prevenção de acidentes de trabalho. Há obrigatoriamente, dentro dessa gestão da CIPA, a obrigatoriedade de que os senhores estabeleçam uma semana reservada exclusivamente para as questões de segurança e medicina do trabalho, onde vocês podem discutir as questões ligadas à AIDS, as questões ligadas ao tabagismo, as questões ligadas, todas as questões que envolvem a prevenção de acidentes de trabalho devam ser discutidas nessa semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. Outro fato importante é que com o advento da portaria 485, que é a famosa portaria NR32, ela hoje dentro do seu bojo estabeleceu a nível nacional uma comissão tripartite, onde a representatividade por parte do empregador, por parte dos empregados e por parte do governo, onde se estabelecem regras específicas, voltadas às questões de segurança e medicina do trabalho. E estas normas, a NR32, apenas há 2 itens que não são notificados. Todos os demais são notificados diante de qualquer constatação de irregularidade. Obviamente, e dentro desta identificação dessa irregularidade, enseja a entidade 174 FIR por infração. A Comissão Nacional Tripartite da NR32, há uma preocupação muito grande, por minha parte em especial, por fazer parte dessa comissão no estado de São Paulo. Nós representamos dentro da NR no estado de São Paulo o segmento filantrópico. E dentro dessa comissão nós já estamos muito adiantados no que se refere a algumas orientações para as entidades, para o próprio Ministério do Trabalho, fazer as suas respectivas auditorias. Mas na nacional não há uma representatividade por parte do segmento da área hospitalar para a definição de regras nacionais. Então hoje o nosso representante lá na CTPR nacional é um representante da área de seguro de saúde, que não representam com tanta veemência a área da administração hospitalar, não tem experiência do que nós temos hoje em todos os segmentos voltados às atividades de prestação de serviços de saúde. Independentemente disso, as regras que lá foram estabelecidas, elas servem de normas para o Brasil. Baseado nisso, a própria comissão tripartite no estado de São Paulo, ela tem estabelecido já 3 normas, 3 regras, 3 instruções que têm uma abrangência no estado. Uma delas, a resolução número 1, que estabelece aí para os senhores, não só aqui em São Paulo, mas para Marília, para Barretos, para Franca, para Ourinhos, para todos esses que me assistem nesse momento, regras no que se refere à preocupação do empresário com os seus terceirizados. Seja ele um contrato de médico, seja ele um contrato de segurança patrimonial, seja ele um contrato de higiene e limpeza e outros contratos que os senhores tenham terceirizados dentro da sua entidade. Onde dentro desta norma estabelece o critério de solidariedade. Qual seja, se porventura a empresa que presta serviço aos senhores não apresentar para os senhores o PPRA, o PSMSO, o programa de vacinação dessas empresas, se porventura ela for autuada perante o Ministério do Trabalho, quem resgata essa prestação de serviço é solidário pela irregularidade. Aí o porquê de ter esta responsabilidade na gestão de segurança e medicina do trabalho. Outra resolução pela Regional do Estado de São Paulo refere-se ao fato de que já há algumas prioridades por parte da auditoria trabalhista, quando dá ausência, por exemplo,
de plano de proteção radiológica na entidade, se não houver, há a possibilidade da entidade ser multada. O fato de, por exemplo, não haver proteção nas calandras, nas lavanderias, isso enseja multa à entidade. Existe o fato de ter a obrigatoriedade de estabelecer regras para as entidades que manipulam exames ou atividades com quimioterápicos, onde tenha que ter um espaço físico regulamentado. Estas situações ensejam, em determinadas situações, a intervenção do serviço até a sua efetiva regularização. E já há em andamento, né, uma resolução número 3, onde ela estabelece um conteúdo mínimo para que se possa fazer as capacitações da NR32. Além destes itens, né, hoje o próprio Ministério do Trabalho vem cobrando não só das entidades de prestação de serviço de saúde, como clínicas, como faculdades, como entidades que tenham qualquer atividade voltada à assistência médica, um processo de gestão de saúde ocupacional. Qual seja, hoje muitas vezes, em determinado momento, os senhores fazem uma convocação para que os seus respectivos colaboradores participem do exame de saúde ocupacional, qual seja, dos exames periódicos. Os senhores têm a responsabilidade de saber se esses funcionários vieram ou não vieram a fazer esse exame. Se houve a oportunidade de se identificar qual foi o motivo de que ele não compareceu para fazer o exame ocupacional. Se há registro das comissões internas de prevenção de acidente de trabalho, se os mapas de riscos, eles na realidade são atualizados, se há documentação de regularização de intervenções dentro do espaço físico para a administração. Isso não quer dizer de forma nenhuma que eu tenha que reformar todas as entidades filantrópicas para atender às exigências do Ministério do Trabalho. Os senhores têm que apresentar um plano de trabalho justificando se há a possibilidade de se adaptar ou não. Alguns exemplos, por exemplo, nós sabemos hoje que há uma norma paralela onde se revela a necessidade de que os gestores venham admitir pessoas portadoras de necessidades especiais. Obviamente que dentro do contexto de que há essa adaptação desse colaborador dentro de sua entidade, os senhores vão ter que fazer determinadas adaptações que são exigidas pelo próprio Ministério do Trabalho através da portaria 3.214, que é lá de 1978. Então não se traz novidades com relação a isso, apenas enseja a obrigatoriedade de um contexto de gestão destas entidades. Uma preocupação que eu quero apresentar para os senhores no que se refere às imposições previstas na regulamentação da NR32, no que se refere à questão dos riscos biológicos, dos riscos químicos, da questão de radiologia, da questão de gerenciamento de resíduos, das questões de acomodação desses funcionários para fazer as suas refeições, para que os mesmos possam fazer a sua alimentação. Exemplo claro disso é que em boa parte de nossas entidades, qualquer cantinho debaixo da escada passa a ser um refeitório, né? Todo mundo faz cotação para comprar um micro-ondas e lá coloca suas respectivas marmitex. Isso não é possível mais. Há de se ter espaços reservados para fazer refeitório. A questão da limpeza, no que se refere à parte de serviço de higiene e limpeza, há obrigatoriamente a necessidade de estabelecerem critérios de como se faça as limpezas terminais, as limpezas periódicas, quais são as áreas críticas, quais são as áreas semicríticas. No que se refere à manutenção dos seus respectivos equipamentos, que é uma coisa também que muitas vezes os nossos gestores não se atêm a essa preocupação de que, por exemplo, na área de climatização, na área de quimioterapia, por exemplo, há de se ter documentos que comprovem que esse documento foi feito a sua respectiva manutenção, seja ela na lavanderia, seja na farmácia, seja no próprio refeitório, onde se tenha documentado que há essas manutenções e que esses profissionais que façam essas manutenções tenham treinamentos específicos para corroborar essas manutenções. Uma preocupação grande, e aí a necessidade de nós estabelecermos dentro do contexto esse grupo, onde nós chamamos aí de Comissão de Segurança do Trabalho, é que os senhores possam sugerir ao próprio Sinosfil, fica aberto aí a inclusão de qualquer pessoa que tenha interesse em fazer parte dessas discussões, mandar um e-mail lá para o Sinosfil, dizendo que os senhores querem participar dessa Comissão de Segurança do Trabalho, apresentando sugestões
para que a gente possa discutir isso em nome das entidades filantrópicas. Então, eu trago aí para os senhores, nessa apresentação, a portaria 939, que reverte aí às entidades filantrópicas e, obviamente, a todas as entidades que fazem prestação de serviços de saúde, a necessidade de se estabelecer critérios para materiais perfurocortantes com dispositivos de segurança, né? Nós sabemos que essa norma, datada aí do ano passado, ela traz no seu processo um prazo para a implantação. Lá no artigo 1º dessa legislação, diz que a partir do advento dessa lei, qual seja, da portaria 939, lá em novembro de 2008, as entidades deveriam, durante os 6 primeiros meses, apresentar, identificar, procurar capacitar os seus funcionários durante esses 6 meses para um processo da utilização desses equipamentos. Após 18 meses, ou seja, outubro desse ano, passa a vigorar esses dispositivos de proteção dentro das entidades que prestam serviços de saúde. Nós estamos hoje fazendo um trabalho em conjunto com várias entidades voltadas à área de segurança do trabalho, em especial aqui em São Paulo, que nós criamos um núcleo de estudos específicos para a área de segurança e medicina do trabalho, chamado NEPS. Esse NEPS, na realidade, tem a participação dos sindicatos patronais, sejam eles sindicatos da área privada ou sindicato das entidades filantrópicas, bem como o segmento dos trabalhadores, com o objetivo de nós discutirmos várias medidas no que se refere à questão desses materiais com dispositivos de segurança. Há uma ideia, inclusive defendida hoje pela Comissão Tripartite Regional no Estado de São Paulo, de solicitar ao Ministério do Trabalho uma maior prorrogação da implantação dessas medidas, que nós achamos muito difícil essa prorrogação, até porque o próprio Ministério do Trabalho e a própria CTPN nacional não aceita essa prorrogação. Então esse núcleo de estudos vem fazendo uma série de avaliações técnicas com a participação de vários profissionais do segmento da área de enfermagem, da área médica, da área de segurança do trabalho, de dizer para o próprio Ministério do Trabalho que nós não somos contrários a esta implementação desses dispositivos de segurança, mas de que haja critérios, porque nós sabemos que em dado momento, se nós não estabelecermos critérios para a implantação desses dispositivos, vai haver, dentro do contexto geral, uma implementação comercial, certo? Onde cada produto vai se dizer que ele é melhor do que o outro e assim sucessivamente. A ideia desse núcleo de estudos é fazer as exigências mínimas que esse equipamento possa ter e quais são aqueles que hoje são possíveis ser adquiridos no estado de São Paulo ou quiçá no Brasil. Porque boa parte desses materiais ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro. E a norma, o que o fez, exige esses dispositivos, imaginando que todos esses produtos estivessem disponíveis na unidade. Então, esse objetivo maior desta comissão é que nós possamos discutir estas regras, sejam elas com relação aos dispositivos de segurança, sejam elas com relação à gestão de segurança ocupacional, onde nós possamos, através do intercâmbio das entidades, fazer com que as mesmas possam, de tal sorte, contribuir com sugestões e que nós possamos defender isso. Isso, em breve relato, é apenas mostrar para o senhor qual o objetivo dessa comissão e estarmos aí à disposição para que os senhores venham realmente indicar pessoas para nos ajudar a estabelecer dentro das entidades filantrópicas um contexto de gestão de segurança do trabalho. Muito obrigado. Queria agradecer ao Dr. Edson por estar apresentando todas essas normas que estão sendo implementadas e eu gostaria, antes de abrir para uma videoconferência, eu queria ouvir a opinião de todos, como está a situação das comissões de saúde e segurança do trabalhador dentro das suas instituições. E constar que, Dr. Edson, essas normas, pela forma como foi apresentado, eu achei muito interessante porque ela tem um caráter bem preventivo, até porque hoje o que tem se focado nas grandes empresas, o maior capital, o maior valor que as instituições têm é o capital humano. E uma vez que você às vezes perde o capital humano por problemas de doença, ou problemas de segurança, que você acaba até comprometendo depois o seu funcionário, você acaba perdendo isso dentro da sua empresa. E essas normas vieram
até com uma ação preventiva para que evitar problemas que o trabalhador tenha e depois até que a empresa tenha problemas no processo trabalhista por causa dessa situação. Eu vou passar para todos para colocar isso por videoconferência, mas como é todo o plano de ação para implementar isso? Porque realmente quando você cria, o governo muda uma norma, então cria normas para que as instituições se adaptem, todo mundo precisa de um período de adaptação. Isso não é fácil, porque tem um problema cultural, tem um problema de você criar até uma comissão dentro da sua instituição para que isso comece a ser implementado. Então, como é a tua experiência, como nós podemos estar facilitando? Eu não sei como está em cada instituição, mas você deve ter vivenciado essa situação, uma vez que você está representando o Cindy Rossfield. O que ocorre é assim, dentro do contexto geral, né, a nível de administração de entidades de prestação de serviços, de que esta norma que regulamenta a parte de segurança e medicina do trabalho, ela já vem desde 1978. Né? Em 1978, com o advento dessa portaria 3.214, ela estabeleceu uma série de normas regulamentadoras. Então tem a NR4, que fala sobre os serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, a NR5, que fala sobre a CIPA, a NR15, que fala sobre adicional salubridade, a NR16, que fala sobre periculosidade, e assim sucessivamente. O que ocorria no segmento da área da administração hospitalar? Ele conhecia estas regras, né? Mas ele não as cumpria. Então o que ocorreu? A partir com o advento da portaria que regulamentou a NR32, ela traz uma norma regulamentadora número 32 que diz o seguinte: olha, hospital, você vai ter que observar todas essas regras que já estavam estabelecidas em 1978. O que ocorre hoje? Né? Há uma exigência maior, até porque nestas normas há imposições, multas para as entidades, só que na NR32 ela estabelece prazo de implantação e autua a entidade. Então a maior preocupação hoje, que eu entendo a nível de entidades filantrópicas, é fazer com que, no mínimo, sejam observadas algumas dessas situações para amenizar essas atuações. Nós sabemos que há dificuldades, existem entidades, por exemplo, que têm, e eu acho que a grande maioria das entidades do interior, elas possuem serviços especializados de segurança e medicina do trabalho terceirizado. Não existe um médico do trabalho dentro da entidade, não existe um engenheiro dentro da entidade, apenas existe um técnico de segurança. E esse médico do trabalho muitas vezes vai uma vez por mês na entidade, o engenheiro muitas vezes vai outra vez, às vezes nem passa na entidade, e em dado momento essas pessoas têm determinadas dificuldades para solucionar essa regularização e não tem esse respaldo. Aí o porquê de nós tentarmos criar com esse grupo para que a gente possa orientar todas as entidades numa normalização de regras. Queria passar para todos também, queria ver primeiro a própria FEOSP e Franca. Bom dia, equipe de Franca, como estão vocês aí em Franca? Eu queria saber como é que está com vocês toda essa parte dos trabalhos, se tem envolvimento de uma comissão, se tem o RH agindo como gestor desse processo, a pessoa da parte jurídica, como é isso em Franca? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia professor Edson, gostaria de parabenizá-lo pela excelente explanação que foi feita. Eu sou Maísa, sou advogada, uma das advogadas da casa e também sou presidente da CIPA. Aqui em Franca nós estamos bastante regular, numa situação de grande regularidade. Nosso SESMIT é completo, com engenheiro em tempo integral, médico, auxiliar de enfermagem com especialidade na área de segurança do trabalho e 3 técnicos de segurança que está dentro do limite da NR4, porque somos uma entidade com 1.500 funcionários. Nós implantamos aqui há cerca de 2 anos, mais ou menos, com relação à questão da parte dos exames periódicos, estabelecemos prazos antecipadamente, então todos os funcionários sabem quando que deverão comparecer ao SESMIT para a realização dos exames periódicos. E estamos, assim, nessa parte estamos bem regular mesmo. Estamos em implantação no nosso programa de gerenciamento de resíduos, né? E temos atuado com bastante ênfase no treinamento
do pessoal de diversos setores, técnicos de segurança. Os treinamentos eles estão sendo com uma frequência bastante considerável, com equipes pequenas, porque temos tido um êxito muito grande na redução de acidentes de trabalho, principalmente com os importantes, que infelizmente é o que gera a maior quantidade de acidente mesmo. A nossa situação assim é essa, e ficamos felizes de saber que estamos conseguindo atuar dentro das nossas limitações financeiras, que são muitas, com bastante regularidade. Bom, parabéns à Franca. Eu só queria fazer essa intervenção, a colega, e sugerir a mesma, isso serve para todas as entidades, que há uma dificuldade muito grande no que se refere à capacitação dos funcionários, não somente no que se refere ao gerenciamento de resíduos, mas a questão da própria capacitação da NR32. O que eu estou sugerindo a todos os hospitais, que ao invés de se fazer convocações para colocar numa plenária, tal qual eu estou vendo os senhores daqui, é muito difícil hoje para o administrador hospitalar liberar os seus respectivos funcionários para participar de uma palestra. Então o que eu estou sugerindo, e me parece que isso tem sido, na Santa Casa de São Paulo a gente vem adotando esse modelo, ao invés de fazer essas capacitações em uma sala de aula, nós fazemos essas capacitações na área de trabalho. Nós levamos lá um flip chart ou levamos lá um material onde o técnico de segurança, o enfermeiro, faz o treinamento em loco, qual seja, e lá mesmo ele já colhe a assinatura de quem fez esse treinamento para posteriormente comprovar isso para a auditoria do Ministério do Trabalho. Isso nos tem nos proporcionado grande resultado para que a gente demonstre isso para a fiscalização do trabalho, que haja essa capacitação. Alô? Só para constar, aqui na unidade, doutor Edson, nós temos feito dessa forma. Os nossos técnicos estão indo diretamente nos setores para atingir um número maior de funcionários na capacitação. Parabéns. Acho que a ideia é interessante essa de passar uma lista, né, para você ter as pessoas que participaram de cada evento em relação ao segurança do trabalho. Queria ouvir também um relato de cada uma das instituições, Barretos também, se tem alguma dúvida, e como está a situação em vocês em Barretos. Bom dia, Barretos. Bom dia, Sadal. Bom dia, doutor Edson. Não temos perguntas. Obrigado. Obrigado, pessoal de Ourinhos, equipe de Ourinhos, bom dia. Bom dia a todos. Aqui em Ourinhos, nós temos o pessoal do SESMIT, com 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro, a enfermeira e o médico que está presente todos os dias aqui. A gente faz o treinamento também em loco com todos os funcionários, até um privilégio nosso. Mês passado, no mês de junho, não tivemos nenhum acidente aqui na nossa instituição. Nós temos 670 funcionários, temos 150 leitos, e assim, o trabalho do pessoal da segurança do trabalho, do SESMIT, é muito eficaz, é muito eficiente aqui em Ourinhos. A gente teve uma denúncia, teve uma fiscalização, onde a fiscalização veio, mas a gente estava dentro da lei, tudo certinho, tudo em ordem. Com relação à NR32, em 2007, a gente começou o treinamento com todos os funcionários. E hoje, aqui na nossa instituição, nenhum funcionário ele entra de sapato aberto, de aliança, adornos, qualquer tipo de adornos ele não entra. E o crachá, o dele também é pendurado, não temos mais o cordão. Foi assim, um trabalho de formiguinha, que hoje a gente se sente muito orgulhoso de estar cumprindo essa parte da NR32. Obrigado, doutor Edson. Com relação ao Ourinhos, que eu esqueci o nome da colega, só queria fazer um esclarecimento, e aí eu estou pedindo para o Sadal, na medida do possível, fazer essas intervenções, no que se refere à obrigação definida na NR32, com relação aos sapatos, os calçados abertos. Eu sugiro a todos que haja também uma questão de bom senso, porque muitas vezes, dentro de determinadas entidades, proíbe todos os funcionários de não entrar com a entidade com os sapatos abertos.
Então, por exemplo, nós não podemos inibir um assistente social que trabalha eminentemente numa área administrativa que ela venha usar calçado fechado, que ela não possa vir com a sua sandália. Então, tem que se ter determinadas avaliações, né, para que a gente não possa inserir dentro do contexto da administração de recursos humanos determinadas restrições que venham a inibir o direito de ir e vir de cada empregado. A questão do calçado aberto é para prevenir as questões não só de saúde, mas também de segurança do trabalho, dentro, obviamente, de áreas de risco. Então, eu acho bem interessante isso. E em relação ao seu trabalho, até uma experiência do Dr. Edson, queria que ele compartilhasse para todos. Às vezes existe até resistência do próprio funcionário a se adequar à segurança dele mesmo. Né? Então é um processo longo de convencimento até do próprio funcionário. Ele já disse que trabalha há muito tempo com isso, que ele já faz há 10 anos, que nunca aconteceu nada com ele, e ele se recusa a usar o equipamento de proteção individual. Queria passar para a Fundação Padre Albino. Bom dia, equipe da Fundação Padre Albino. Bom dia. Eu represento aqui o SESMIT da Fundação Padre Albino. Nós temos ele completo, dimensionado para os hospitais. Gostaria de fazer uma boa apresentação e dentro dos critérios que mais nos dão problema mesmo com relação à implantação da NR32. Eu gostaria de fazer um comentário com relação à implementação e cuidados com relação a pérfuro-cortantes. Ao meu ver, eu acho que primeiro deveria haver a mudança com a comercialização dos produtos e todos os equipamentos voltados aos pérfuros cortantes, antes de exigir do empregador a implementação. Porque uma vez que está sendo comercializado, todos nós podemos comprar. E aí, como fica o repasse com relação ao custo e tabela de custos com relação à aquisição desses produtos? Visto que a nossa tabela de compra acaba acrescentando 50% no custo. E como repassar isso, então, para as nossas empresas que são filantrópicas? Essa questão, e aí volto novamente na minha primeira intervenção, quando eu lá coloquei que na Comissão Tripartite Nacional não há um representante dos hospitais, há um representante da área de assistência médica e não ligado intimamente às atividades de hospital. Nós já solicitamos à própria Confederação das Santas Casas, né, a própria Confederação, para que pudesse implementar políticas ou intermediar contatos junto ao Ministério do Trabalho para que haja uma intermediação e de que se possa ser nomeado um representante nessa Comissão Nacional. Só que até o momento nós não obtivemos esse êxito, né? Então esta norma, eu concordo plenamente com a senhora, até porque foi discutido em outras oportunidades, como é que nós podemos inserir dentro do contexto uma nova despesa se nós não temos receita, né? Então nós vamos, com esta obrigatoriedade, há óbvio um aumento de custo dentro dos procedimentos. Existem algumas experiências aqui em São Paulo, por exemplo, que em alguns planos de saúde eles não aceitam o acréscimo por o fato de ter se colocado esse dispositivo de segurança. Isso não é apenas uma situação da sua cidade especificamente, mas é dentro do contexto nacional. Eu entendo que nós ainda vamos ter que nos amadurecer bastante, e aí o porquê de nós estarmos fazendo esse processo de EducaSUS, de nós estarmos hoje, eu entendo que o próprio segmento filantrópico está muito mais profissionalizado, pelo fato de dar essa oportunidade de todos os senhores participarem, mas nós não temos condições de fazer nada sozinho se não há uma participação das entidades, né? E aí o porquê ele está sendo inserido nesta oportunidade, um grupo de trabalho onde todas as entidades possam participar desta comissão, sugerindo medidas, tal qual a senhora está me dizendo, que poderia de tal sorte nós apresentarmos isso para o próprio Ministério da Saúde, para que a gente possa demonstrar qual é a nossa preocupação. Mas o Dr. Edson, o Dr. Sadal, o Dr. Tiago, o Dr. Zé Reinaldo não pode fazer nada sozinho se não há, de tal sorte, um compromisso de todas as entidades. Nós podemos falar em nome do segmento, sozinho nós não podemos. Então nós temos que, baseado nesse processo de EducaSUS, baseado, né, na criação dessas comissões, seja na Comissão de Recursos Humanos, temos aí a questão do controle de ponto eletrônico, que os senhores sabem que dentro das entidades está ensejando uma série de medidas. Nós temos hoje a renovação
do certificado de filantropia. Então, cada um desses assuntos que hoje nos traz aí a nível de premência, estão sendo discutidos nesta comissão para que a gente possa difundir isso no segmento e reivindicar alguma coisa. Nesse momento, eu não teria a resposta de uma maneira positiva para a senhora, até porque todas as entidades estão obrigadas na aquisição desse equipamento. Fundação Padre Albino, mais uma outra pergunta, algum comentário? Muito obrigada pela resposta. Queria passar para a Santa Casa de Piracicaba, depois para a Santa Casa de Votuporanga, Santa Casa de Piracicaba. Uma pergunta, algum comentário sobre esse tema? Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, sou técnico de segurança aqui da Santa Casa de Piracicaba e falo com bastante alegria em nome do SESMIT aqui que grande parte das coisas que o Dr. Edson falou, que a gente tem um trabalho atuante e a gente fica feliz de saber que a gente está trabalhando num caminho correto, num caminho bom aí de, por exemplo, mapa de riscos, né, atualizados, CIPA atuante, o nosso trabalho solidário também, trabalho bastante forte, né, mas eu acho que o trabalho de segurança, assim como de medicina, é um trabalho que não acaba nunca, não se encerra nunca. Então falo com alegria, mas também já sabendo que a gente tem sempre que melhorar, tem sempre que trabalhar no sentido de sempre ir para frente, sempre ir avante, buscando aí dentro de um trabalho prevencionista sempre o melhor para o trabalhador, né? Em conjunto com o empregador, para que todos saiam ganhando. Agradeço aí sempre que possível a gente está participando do EducaSUS. Participamos também do último a respeito da NR32, esclarecemos bastante dúvidas e estamos sempre buscando, como eu falei, a melhoria contínua do setor. Agradeço aí, um bom dia a todos. Eu queria apenas destacar, diante da sua fala, novamente insistir nesta questão da participação dos profissionais da área de segurança e medicina do trabalho, não só o senhor como técnico de segurança, mas os engenheiros, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, os médicos do trabalho, para interagir com esta comissão, que eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer uma gestão de segurança e medicina do trabalho em todas as entidades. Você também para a Santa Casa de Votuporanga, bom dia, equipe de Votuporanga. Bom dia, Dr. Sadal. Bom dia, eu sou o Fábio, eu sou fisioterapeuta aqui da Santa Casa de Votuporanga. Eu atuo junto ao SESMIT e voltado aos riscos ergonômicos. Nossa experiência aqui na Santa Casa iniciou-se há 1 ano e meio, onde foi montado um ambulatório de fisioterapia para atender todos os colaboradores do Complexo Santa Casa, IAME. E o seu corpo clínico também. Hoje nós temos já em início, de janeiro, processo admissional, faço parte, e toda a triagem das disfunções ósseo-musculares dos nossos colaboradores. Vários projetos já estão sendo implantados aqui na Santa Casa, como a confecção de carrinhos, o pessoal dos colaboradores da cozinha, da Copa e Cozinha, né, gerando o projeto com isso, e os treinamentos em loco. Toda participação junto com o SESB, com os técnicos de segurança do trabalho, do Complexo Santa Casa. E eu gostaria de saber de vocês que nós já temos em projeto, já está dando andamento, mas não está concreto ainda, sobre uma comissão em ergonomia e saúde do trabalhador. Essa comissão seria semelhante à CIPA, né, onde vários colaboradores de setores diferentes nos trazem os seus problemas vivenciados e, junto a isso, tentar, dentro dessa comissão, traçar o melhor caminho a solucionar os problemas, voltado à ergonomia. Então, eu gostaria de saber dos senhores se têm alguma experiência em relação à comissão de ergonomia. Obrigado. Primeiramente, eu queria parabenizar aí a iniciativa da sua entidade, de Votuporanga, mandar um abraço aí ao Mário, administrador da
da Santa Casa de Votuporanga, e dizer para os senhores o seguinte, que no que se refere às questões de ergonomia, em especial dentro da área hospitalar, nós sabemos que há um grande número de afastamentos por questões de situação lombar, né? Questão de posicionamento, questão de tendinite, né? E em especial as entidades voltadas ao serviço de nutrição e dietética, a questão da lavanderia, onde os funcionários muitas vezes transportam esses materiais sem ter as orientações corretas e muitas vezes os mesmos têm problema de coluna, né? E tem aí um objeto de afastamento até expressivo dentro das entidades. Aqui na Santa Casa de São Paulo nós montamos um comitê de ergonomia, onde nesse comitê de ergonomia tem um médico do trabalho, um fisiatra, um psicólogo, um técnico de segurança do trabalho, um assistente social, e nós, dentro desse comitê, quando nós atuamos em cada entidade, nós requeremos um representante da atividade. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo ergonômico na lavanderia, além desses profissionais citados, eu vou pegar um funcionário da lavanderia. Então, estou aí à sua disposição, se o senhor quiser depois maiores informações a respeito desse comitê, como todas as entidades que aí estão, só encaminhar um e-mail lá para o Sindosfil. Eu acho que é importante a sua participação para esse tipo de atividade. O Sadal conhece mais do que eu, sabe que esses tipos de afastamentos dentro da área hospitalar, ela é expressiva realmente diante do próprio fato do funcionário não estar condicionado a esse tipo de conhecimento de peso, de posição e assim sucessivamente. Votuporanga, equipe de Votuporanga, um outro comentário, perguntas? Bom, eu agradeço. Sim, eu agradeço, eu irei entrar em contato, né? Porque essa experiência de vocês é louvável para nós, para darmos andamento ao nosso projeto de seria um comitê, né? Ou uma comissão de ergonomia. Eu agradeço ao Dr. Edson, ao Sadal, obrigado. Passando também para a equipe do Hospital Santa Marcelina. Bom dia, equipe do Santa Marcelina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisco Serra. Eu sou técnico de segurança aqui na instituição. Eu tinha uma dúvida referente à questão do PEP cortante, mas já foi respondida. É a primeira vez que tenho a oportunidade e estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigado. Vou fazer um destaque, só. O Santa Marcelina, que está aqui próximo de nós, aí possui na sua diretoria de recursos humanos, se não me falha a memória, o senhor Arthur, que faz parte também da comissão de negociação sindical. Eu queria sugerir ao senhor, e aí requerer aí a administração do Marcelina, que o hospital participe desta comissão, até porque nós estamos tentando, e posteriormente eu irei divulgar isso perante a FEOSP e o Sindosfil, um evento ligado às questões com vários profissionais voltados à área de segurança do trabalho com relação à implementação desse dispositivo de segurança. Estão convidados todos aí para esse evento que depois nós comunicaremos, ok? Bom, queria passar também para a Santa Casa de Sorocaba. Bom dia, equipe da Santa Casa de Sorocaba. Bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou segunda secretária da CIPA. A gente tem uma CIPA bastante atuante, né, junto à direção do hospital. É louvável ressaltar que mês passado não tivemos nenhum acidente. A gente não tem nenhuma pergunta para fazer e obrigado pelo tema ser tão esclarecedor e participativo. Vou fazer uma pergunta do Dr. Edson também. Para que essas comissões sejam atuantes, é muito importante uma harmonia muito grande entre a parte do RH, a parte jurídica e a própria CIPA dos trabalhadores, né? Vocês fazem essas reuniões periódicas até para que o RH promova uma ação de conscientização? Veja, o que é fundamental é não só estar envolvido a área de recursos humanos, mas também estar envolvido o segmento dos trabalhadores, porque muitas vezes, e como você disse anteriormente, o funcionário ele é resistente a qualquer tipo de mudança, a qualquer tipo de orientação. Então é muito difícil para o administrador, em especial os próprios profissionais da segurança do trabalho, inserir no contexto determinadas regras de prevenção de acidente de trabalho, né? Então, quanto maior
houver a participação do segmento dos trabalhadores, da política de recursos humanos e da CIPA, né, maior é o êxito dessas medidas. Se porventura eles não se conversarem, porque muitas vezes as próprias organizações, elas incrementam, montam essas comissões internas de prevenção de acidente de trabalho apenas para cumprir uma exigência trabalhista. Existem, por exemplo, casos que a gente identifica que há comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho que ela é montada eminentemente com seus membros da área administrativa. Então tem o auxiliar de pessoal do departamento de pessoal, existe o diretor de recursos humanos, existe o auxiliar administrativo, existe o auxiliar de contabilidade, mas não tem nenhum representante, por exemplo, da lavanderia, do SND, da manutenção, que são áreas eminentemente de risco, onde que dentro desta comissão deixam de estar atreladas a essas atividades de risco. Outra coisa, uma observação interessante foi quando o senhor comentou sobre a terceirização. Quando você contrata um serviço terceirizado e ele eventualmente não está dentro de uma norma de segurança. E aí você, por solidarização, você acaba também estando envolvido nisso. Queria passar também para a Santa Casa, primeiro Hospital Geral de Guarulhos. Bom dia, equipe do Hospital Geral de Guarulhos. Um comentário. Guarulhos, estamos sem o áudio de Guarulhos. Bom dia. Bom dia, meu nome é Deise, eu sou engenheira de segurança do Hospital Geral de Guarulhos. Não temos nenhuma pergunta, mesmo porque nós fazemos parte da instituição da Santa Casa de São Paulo. Aqui nós somos atuantes quanto aos treinamentos. Os treinamentos são desde a integração até aos treinamentos periódicos, incluindo todos os itens quanto gerenciamento de resíduos, pérfuro cortante, mapa de risco, FISPIC. Então, nós atuamos diretamente nos setores, existe um cronograma que a gente segue periodicamente, onde todos os índices são atuantes. Bom, queria destacar e parabenizar a equipe de Guarulhos e até aproveitar esta informação que vocês passaram para informar todas as entidades que nos assistem também, que a entidade aqui possui catalogado, se não me falha a memória, 284 produtos químicos, onde dentro desses 284 produtos são atrelados aí todos os aspectos ligados à orientação do uso do equipamento, no caso de eventual acidente do funcionário com esse produto, né? E queria também desde já convocar o Hospital Geral de Guarulhos, como as demais entidades da Santa Casa, a fazer parte desta Comissão de Segurança do Trabalho, para que a gente possa contribuir com todas as entidades aí no estado de São Paulo. Obrigado, Hospital Geral de Guarulhos. Também a equipe do Jaú. Bom dia, pessoal do Jaú. Bom dia. Meu nome é Valdir, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e aqui estou falando do Hospital Amaral Carvalho. Nós temos 1.800 funcionários, né? O nosso SESMIT e a CIPA são atuantes. O nosso SESMIT é formado por 2 médicos de trabalho, 2 enfermeiros, auxiliar de enfermagem, também eu, engenheiro, 4 técnicos de segurança. E a CIPA é bastante atuante também. Inclusive, a última CIPAD foi totalmente conduzida pela nossa CIPA. Referente à NR32, nós montamos uma comissão para estudar a norma e estamos implantando, já estamos no estágio avançado, diria, da implantação da NR32. Nós fizemos essa comissão, estudamos a cada 15 dias a norma, os passos a ser seguidos e, à medida do possível, estamos implantando. E já pensamos, a um médio prazo, a acreditação do hospital. Estamos já estudando futura acreditação. Não temos nenhuma pergunta a fazer, só agradecer a todos. Passar ao pessoal de Jaú, eu esqueci de citar essa situação, até estou vendo aqui o Sérgio lá de Marília presente. As entidades filantrópicas hoje, elas têm, dentro do contexto da administração hospitalar, uma característica hoje diferente
de outros segmentos, porque de fato nós estamos hoje assumindo algumas atividades que são do poder público, né? São algumas entidades do poder público, qual seja, nós estamos assumindo a gestão de determinados hospitais, determinados postos de atendimento, determinados ambulatórios, que não são nossos, são do poder público, seja da prefeitura, seja do Estado. Muito bem. Em dado momento, há uma característica nova nesse processo de gestão, onde muitas vezes nós assumimos o equipamento de saúde, onde nós vamos inserir lá os nossos recursos humanos, certo? Então nós vamos ter que estabelecer uma série de políticas de segurança e medicina do trabalho com relação a indicadores de gestão para obter resultados nessa administração. E nós temos aqui o exemplo do Hospital de Guarulhos, lá em Votuporanga existe a organização social com a possibilidade de assumir esses equipamentos. Então, aproveitando a fala do Ijaú, eu queria, e aí insistir novamente na participação dos senhores nessa comissão, porque a cada dia aparece uma novidade. Vou dar um exemplo para os senhores que está ocorrendo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós estamos admitindo, dentro dessas organizações sociais, alguns equipamentos onde não só nós assumimos a área da administração desse equipamento, mas também estamos admitindo funcionários do Estado ou do município para nós administrarmos. Então veja qual é a dificuldade. Nós vamos estabelecer políticas de segurança e medicina do trabalho para funcionários seletistas e política de segurança e trabalho para funcionários estatutários. Então há uma série de inserções que devem ser observadas nesta gestão, em especial as nossas entidades que fazem parte dessa qualificação de organização social. Aí o porquê da necessidade de senhores estarem participando, atuante dentro desses processos. São regras diferentes, né? Vou dar um exemplo para os senhores. Aqui em São Paulo, nós estamos assumindo uma entidade a nível do Estado, onde obrigatoriamente nós temos que constituir lá uma CIPA, né? Então lá nós temos funcionários que são do Estado, funcionários que são da Santa Casa. Como é que eu monto a CIPA? Posso fazer com que aqueles estatutários venham fazer parte da CIPA? No regime estatutário não tem CIPA. Então nós estamos tentando aí administrar algumas coisas no sentido de montar essa CIPA e fazer com que esses estatutários venham ser convidados a participar dessa CIPA. A mesma coisa no que se refere aos atestados médicos, que a nível de município é uma legislação, a nível de Estado é outra legislação, e assim sucessivamente. É interessante essa observação, doutor Edson, realmente. Quero passar também para a Santa Casa de Marília. É um prazer em revê-lo mesmo que à distância. Aqui a Santa Casa de Marília realmente tem um SESMIT montado com os técnicos de segurança, enfermeiro do trabalho, o próprio médico do trabalho, e além da estrutura interna nós temos também uma empresa especialista em saúde ocupacional que nos dá uma assessoria, principalmente quanto ao PCMSO, assim por diante. Como o Dr. Edson falou, realmente o maior número de afastamento é em virtude dos problemas ergométricos. Então, tentando melhorar essa situação, nós, junto ao SESMIT, temos um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta trabalhando para tentar dar melhor condições de trabalho aos funcionários nesse sentido, consequentemente amenizando a questão do afastamento por problemas ergométricos. Um dos grandes problemas realmente também que nós encontramos hoje é a questão do tabagismo. Então existe dentro da Santa Casa um ambulatório de tabagismo focado aos funcionários, ao público interno, mas também acaba atendendo ao público externo esse ambulatório de tabagismo. Temos a organização da CIPA, recentemente acabamos de passar por um processo eleitoral de renovação dos membros da CIPA, e gostaria de colocar duas questões. Ficamos, em virtude de picos de energia, em algum momento fora da conferência. Se já foi colocado alguma coisa a respeito, eu peço desculpa, mas eu gostaria de dizer, principalmente a respeito de uma circular que acabamos de receber do próprio Sindusfil, a respeito da portaria 1246, que fala do teste HIV. Não sei se o Dr. Edson poderia comentar alguma coisa, como que está sendo tratada essa portaria, como que está sendo vista essa portaria, principalmente aos funcionários da área assistencial, enfim. E em algum momento, em relação ao serviço terceirizado, o Dr. Edson falou da questão da responsabilidade solidária. Em algum momento, quando o fisco atribuiu a responsabilidade do tomador de serviço pela retenção da previdência, se colocou que ali
cessaria a responsabilidade solidária desde que houvesse as retenções tributárias e o repasse tributário da contribuição previdenciária. Então eu gostaria de saber alguma coisa a respeito disso. Estou aqui com o Cleito, que é um dos nossos técnicos de segurança de trabalho, e também tem uma pergunta a fazer para vocês. Um abraço. Bom dia a todos, tá? Meu nome é Cleiton. A pergunta que eu tenho a fazer é com relação ao ato de fumar. Todos nós sabemos que, de acordo com a NR 32 e uma lei estadual também, é extremamente proibido nas dependências do hospital. O que está sendo feito com relação aos colaboradores que têm o vício com relação ao cigarro? Bom, Sérgio, primeiramente, obrigado. Você sempre contundente, com uma meia dúzia de perguntas, mas eu estou aqui para poder lhe ajudar. A primeira, com relação à circular da HIV, já eram medidas voltadas à questão prevencionista anteriormente, no que se refere aos próprios portadores do HIV. É regra geral, ela vai ter que ser obedecida, não tem como não fazer isso. Há uma preocupação muito grande hoje, porque em dado momento de processos seletivos, as pessoas às vezes querem levantamento de antecedentes de funcionários, às vezes no que se refere, por exemplo, à questão de vacinação, o funcionário muitas vezes não quer tomar a vacinação, então o próprio RH manipula lá um documento dizendo que o funcionário ele se recusou. Então essas coisas tem que tomar uma certa cautela para não prejudicar a entidade. A questão, se não me falha a memória, eu estou pulando uma que eu esqueci uma, depois eu queria que você me repetisse, da questão do tabagismo. Não sei se todos conhecem aqui a entidade Santa Casa, ela é uma área realmente extensa, né? Por determinação da própria administração superior, nas próprias dependências do quadrilátero da Santa Casa é proibido que o funcionário fume, né? Inclusive nos jardins, né? E nós temos aqui dentro da nossa entidade ambulatório de tabagismo, que a gente tem feito um trabalho de campanha com o SESMIT para inserir nesse contexto essa conscientização dos funcionários. Sabedor de que nós temos uma dificuldade muito grande pelo fato de que nós não podemos pegar no braço do cidadão e prender ele porque ele está fumando no jardim, né? Então aí tem que ser feito um trabalho de conscientização, né? Dentro da área hospitalar, dentro da própria atividade de enfermaria ambulatória, já é pacífica essa questão da proibição do cigarro, mas eu entendo que é uma tarefa árdua para o profissional da segurança do trabalho fazer com que as pessoas venham se conscientizar com isso. Mas hoje a gente tem vamos dizer assim, um argumento importante, que é a questão da multa, né? Então isso, por exemplo, se dentro de uma entidade existe a disponibilidade de cinzeiros dentro da entidade, está caracterizando que você é conivente com a irregularidade. Então a entidade passa a ser multada por essa conivência. Então aí há a obrigação dela fazer com que esse processo seja mais conscientizado. E a outra, Sérgio, você me desculpe, eu esqueci. A terceirização. A questão da terceirização, Sérgio, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, porque o meu tempo está correndo. As entidades filantrópicas hoje ainda elas não estão dentro daquele contexto onde que a nível da quantidade de acidentes que ocorrem dentro da empresa, elas deverão pagar mais previdência social, até porque está caracterizada a filantropia dentro desse aspecto. Mas não obstante a isso, como está ocorrendo com relação às certificações de filantropia, eu não vejo, e eu tenho a impressão de que isso a curto prazo vai ser inserido dentro das organizações, algum tipo de medida onde as entidades filantrópicas, que embora tenham estas isenções, elas não estejam isentas do compromisso de estabelecer política de segurança do trabalho. Ou seja, se ela não tiver uma conscientização para diminuir os acidentes de trabalho, vai haver algum tipo de pena. Hoje, por exemplo, nas entidades filantrópicas, a gente tem processos que possam fortalecer essa gestão de segurança do trabalho no que se refere à questão de acreditação hospitalar, né? Porque no nível 1 da acreditação hospitalar, existem todas as exigências ligadas à segurança do trabalho. Outro aspecto importante é que, no que se refere às terceirizadas, não há uma preocupação por parte do empregador em solicitar esses documentos comprobatórios de que ele faz exame médico, que ele tem CIPA, que ele tem o PCMSO. Isso é um requerimento que os senhores devem estar documentados, até porque na NR 32
Não quer dizer que os senhores tenham que ter todos os planos, os PCMSO, de todas as entidades terceirizadas dentro da entidade. Mas tem que haver uma gestão de que os senhores saibam se é feito isso ou não. Essa é uma medida, assim, por cautela. Até porque isso não quer dizer que quando a entidade é autuada, você automaticamente está inserida na irregularidade. É que se porventura ela não assumir essa responsabilidade, você solidariamente terá que cumpri-la. Tudo bem, equipe de Marília? Não sei se foi explicativa. Ótimo. Queria passar uma nova rodada para todas as instituições. Queria também começar pela FEOSP. Bom dia, equipe da FEOSP. Alguma pergunta pela FEOSP? Bom dia, doutor Sadal. Bom dia, doutor Edson. Nós só temos a agradecer, não temos perguntas. Obrigada. Quero lembrar também que está em videoconferência aqui a AME de Santa Fé, a Oeste de Carapicuíba, a Fundação Padre Albino, Fundação Provisão, a Santa Casa de Itapeva, a Santa Casa de Rio Claro. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, manifestem a sua solicitação via sistema do IPTV. E também uma última rodada, não sei se existiam algumas perguntas sobre esse tema, se não queria passar para o Dr. Edson para poder estar encerrando a sessão de videoconferência e lembrá-los que o sistema EducaSUS ele é livre e é aberto para que vocês tragam e troquem experiência com todos os indivíduos aqui dessa instituição e das instituições ligadas por videoconferência. Essa sessão ela fica gravada depois no site do EducaSUS, que é educasus.org.br, para que vocês consultem posteriormente, assim como possam baixar as informações e documentos que nós deixamos disponibilizados no dia a dia das discussões aqui por videoconferência. Por Dr. Edson. Queria só finalizar essa apresentação e insistir na participação dos senhores nesta comissão, para que os senhores possam encaminhar indagações, requerer determinados estudos, questionar esta comissão, porque eu estou fazendo parte da coordenação dessa comissão, fico aí à disposição dos senhores, juntamente com o Dr. Tiago, que é advogado da federação, a representação por parte do Sindosfil, por parte do Santa Marcelina, através do Arthur, há uma participação do São Camilo. Então é muito importante que as entidades possam participar desses questionamentos, dessas sugestões, para que a gente possa realmente alcançar o objetivo desta comissão. E passar para os senhores com uma coisa que ninguém citou, eu fiquei até aguardando essa posição, que independente das questões de pérfuro cortantes, que é uma coisa já bem sedimentada no que se refere à questão da conscientização dos funcionários, para inibir esses acidentes de trabalho, no que concerne ao gerenciamento de resíduos, na aplicação das atividades de enfermagem. Mas o que me chama a atenção hoje, senhores, é o fato de que a gente tem hoje um aumento expressivo de afastamentos por depressão, né? Porque a atividade hospitalar é uma atividade onde os funcionários muitas vezes têm 2 vínculos, tem determinadas atividades onde os funcionários têm até 3 vínculos, e o índice de afastamento hoje de funcionários por depressão e estresse é realmente preocupante, né? Até porque as pessoas hoje estão acomodadas na necessidade financeira e assumem determinadas atividades que muitas vezes o corpo não aguenta, né? A mente não aguenta. Então seríamos importante difundir alguns trabalhos, né, no sentido de tentar identificar, estabelecer alguns critérios para minimizar esse tipo de afastamento. Boa parte de situações nós já identificamos casos, Sadal, de funcionários que se suicidam, né, por questões de acidentes, com questões de pérfuro cortantes e até com questão de depressão. Queria agradecer a todos a participação, estou à disposição aí no site do Sindosfil, mandem sugestões e estamos lá para colaborar com todos. Muito obrigado, agradeço a todos. Queria agradecer a todos que estão assistindo a videoconferência. Se não houverem mais perguntas de nenhum dos associados aqui por videoconferência, eu gostaria de estar encerrando essa sessão e relembrando a todos que na quinta-feira, então amanhã, nós estaremos aqui com o Dr. Rodrigo Veronese Tomazinho, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Ação em Saúde do Homem. E ele vai estar falando um pouquinho sobre o projeto A Saúde do Homem, que ele desenvolve aqui no Centro de Escola Barra Funda. Tá bom? Obrigado a todos por videoconferência, obrigado a FEOSP e agradeço em especial à Secretaria da Saúde por estar patrocinando esse projeto. E obrigado ao Dr. Edson por estar compartilhando com todos nós aqui a experiência dele, o trabalho aqui incansável sobre a Comissão de Saúde e Segurança do Trabalhador. Obrigado a todos, até amanhã.